Meus irmãos, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Hoje a chuvinha atrapalhou um pouco a nossa vinda, né? Então, nós temos ainda alguns lugares vazios, pelo menos nós, os encarnados. Como nós fazemos sempre aos domingos, nós vamos ler uma mensagem do livro Vigiai e Orai, do Espírito Irmão José, e hoje nós vamos ler a mensagem Eles Sabem. Quantos percebes resignados diante da grande provação, evidenciando uma força moral que desconheces, sabem o que fizeram. Inconscientemente, sabem que, no pretérito, praticaram os mais inconsequentes desmandos. Por isto, conservam-se calmos no que, na maioria das vezes, te induziria ao desequilíbrio. Eles sabem que se encontram em doloroso processo de reajuste. Sabem que, ao fim da tormenta que atravessam, terão a consciência pacificada. Sobretudo, sabem que fardo algum pesa excessivamente nos ombros de quem seja. E porque sabem de tudo, ainda conseguem esquecer-se no bem dos semelhantes, réprobos da justiça divina, que passam a ser admirados na condição de anjos pregados à cruz da aflição humana. Eu convido a todos a mentalizar a figura de Jesus, o nosso Mestre, para agradecermos, Senhor, esta oportunidade bendita de nos reunirmos nesta Tua casa de bênçãos, para ouvirmos os Teus ensinamentos, as Tuas palavras, para Te rogarmos, Senhor, pelos nossos familiares, pelos nossos lares, pelos nossos vizinhos, pelos nossos irmãos necessitados como nós, Senhor, da Tua paz, do Teu amor, da Tua esperança, Senhor. E nesse momento, Senhor Jesus, Te pedimos por todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, para que possamos receber as Tuas dádivas, mas também dividi-las com os nossos irmãos por onde quer que passarmos. Permite, Senhor Jesus, que nesse instante as Tuas bênçãos, o Teu amor, possam chegar, Senhor Jesus, a todos os nossos irmãos que se encontram em situação de risco, em situação de guerra, especialmente nos países que se encontram em conflitos, Senhor. Em conflito, Jesus amigo, por um Deus que eles brigam, que seja diferente para cada um, quando nós sabemos que Deus é um só. Que as nossas preces possam ajudá-los, Senhor, a pacificar-lhes os corações, a conseguirem a paz. Abençoa-os, Senhor Jesus, igualmente a nós neste momento. E assim, agradecido, Senhor, por essa oportunidade que nos concede, nós Te pedimos que acompanhe os nossos trabalhos, que nos façam merecedores dessa Tua paz, Senhor. E Te pedimos mais uma vez que nos abençoe, hoje e sempre. E que assim seja. Agora nós vamos chamar o nosso irmão Martinho. Vocês viram pelo tamanho do microfone que é o nosso irmão Martinho que vai nos falar.
Mais. Bota a linguinha para fora. Isso. Está bom. Está bem. Pode vestir a criança, senhora. Esses são os medicamentos que a senhora deve comprar. O que a sua filha apresenta tem cura. Me perdoa, doutor, mas eu não tenho um centavo de resto para comprar o medicamento. Tome, senhora. Isto lhe será mais útil. Eu não posso aceitar. Não posso. O seu anel de formatura. Ele não terá a menor utilidade para mim, senhora. Se eu não puder exercer o meu ofício em toda a plenitude, por favor. Meus irmãos, bom dia. É um prazer novamente estar aqui com vocês, mais esse domingo chuvoso. Com certeza seremos bem recompensados pelo sacrifício de sair de casa numa manhã dessas, né? Como nós procuramos fazer todos os últimos domingos do mês, nós trazemos a pauta das nossas reuniões, no tema livre, a figura de um eminente espírita que tenha lidado nas hostes espirituais. E hoje a gente queria conversar com vocês um pouquinho sobre esse personagem que é muito conhecido, o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Não dá tempo da gente falar aqui no curto espaço de tempo que nós temos juntos aqui. Não daria tempo da gente abordar toda a biografia dele mesmo, porque eu acho que seria necessário um seminário de alguns dias para a gente falar da vida desse espírito que escolheu as terras brasileiras para a sua última encarnação. Então nós vamos abordar aqui rapidamente alguns fatos históricos para a gente saber por que o Dr. Bezerra é tanto venerado em terras brasileiras, não só pelos espíritas, né? Vamos abordar a passagem dele na sua última encarnação aqui pelo Brasil. Quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais dessa alma, né, que circulou entre nós aqui, existem alguns livros, um deles eu vou mostrar uma capa aqui, mas a gente sugere um livro do Chico, pela psicografando Emmanuel, que é esse aqui, ó, Ave Cristo. Tá? Aqui traz as primeiras notícias desse espírito, ainda no século II. E um outro livro é da Ivone Pereira, numa condensação das suas entrevistas, né, ao Pedro Camilo, que chama Pelos Caminhos da Mediunidade Serena. Tá? Esse aqui é um livro mais recente, foi lançado em 2012. Então são dois livros que abordam o lado espiritual do Dr. Bezerra. Nós vamos iniciar aqui falando desse espírito, né, dessa pessoa. Vamos ver aqui. Acho que não está indo aqui.
Dr. Bezerra de Menezes. Aqui ele está numa capa, né, que foi produzida para um livro que chama Bezerra de Menezes, o Médico dos Pobres, do artista plástico Francisco Aquarone, que, né, foi editado em meados do século passado. E nesse livro ele fez um trabalho histórico muito interessante, em que ele abordou toda a parte, teve uma pesquisa muito grande. Ele ainda teve acesso a alguns parentes que na época ainda estavam encarnados, né, parentes, os descendentes de Bezerra de Menezes. Então ele compôs um livro muito bonito de se ler. Ele era um artista plástico. E quando ele estava, interessante que quando ele estava compondo esse livro, quando ele estava escrevendo esse livro, ele tinha uma filha pequena. E frequentemente ela falava: pai, tem alguém perto de você. Pai, tem um homem lá na sala esperando você. Ele parava de escrever, ia lá, olhava: filha, não tem ninguém. Aí um dia, né, no meio da papelada, no meio daquela documentação toda que ele estava juntando para escrever o livro, tinha uma foto do Dr. Bezerra. E a menina viu. Falou: pai, é esse homem que estava lá na sala agora há pouco. Né? Então a biografia, inclusive o estilo de escrita desse livro é muito parecido com o estilo dos livros ditados pelo Dr. Bezerra. Né? Quem tiver oportunidade, quem tiver acesso a esse livro, pode aprofundar um pouquinho mais. Bom, o nosso jovem Adolfo nasceu em 1831, em 29 de agosto, na cidade de Riacho do Sangue, no Ceará, no interior do Ceará, hoje Jaguaretama. E desde pequeno ele manifestou assim, a sua extrema inteligência. Né? O pessoal de casa, seu pai, pessoa boníssima, sua mãe, observavam naquela criança os caracteres de uma criança diferente dos seus irmãos. Seu pai também, uma pessoa boníssima, de tanto que ajudava os outros, né, veio a teve um problema de falência, teve que mudar. Seu pai era ligado ao Partido Liberal. Com a subida dos conservadores no estado do Ceará, tiveram que mudar do Ceará para Natal, no Rio Grande do Norte. Lá no Rio Grande do Norte, quando Bezerra foi matriculado na escola lá em Natal, com 2 meses que ele começou a ter aula de latim, o professor ficou doente. Ele passou a substituir o professor nas aulas de latim. Então, contava nessa época, então, Bezerra com 13 anos de idade. De volta ao Ceará, vão morar em Fortaleza, né? E Bezerra fica em Fortaleza até os 19 anos de idade, quando então declara a sua família a vontade de mudar para a capital do Império. Isso já era 1850. Né? Nessa época já tinha sido proclamada a independência do Brasil e, historicamente, foi um século de muitas revoluções, né, históricas aqui dentro do país. Tivemos a Guerra do Paraguai, entre vários fatos. A libertação dos escravos, né, a própria independência, né, a chegada de Dom João em 1808, que provocou uma verdadeira evolução no país, né, com a instituição de que ele trouxe várias instituições de Portugal para o Brasil. Então foi um século que Bezerra de Menezes viveu de bastante revolução. E ele, né, naquele auge lá, ele se aproveitou de todas as oportunidades que ele tinha. Então, aos 19 anos de idade, declarou ao seu pai: pai, quero ir para o Rio de Janeiro, quero fazer medicina. E convicto disso. Entretanto, a família não tinha recursos para mandar um jovem de 19 anos. O pai falou: filho, o que eu posso te deixar é o meu exemplo de vida, né? Vamos ver se a gente consegue. Não vou te proibir, não vou te segurar aqui. E o que aconteceu? Em virtude do seu caráter, né, a família toda se cotizou, né, os irmãos, os tios, os pais, e conseguiram 400 mil contos de réis e mandaram ele para o Rio de Janeiro. Né, não há registros, pelo menos na parte que nós pesquisamos aqui, não houve registros do seu retorno à Fortaleza depois. Mesmo porque no ano seguinte em que Bezerra de Menezes foi para o Rio de Janeiro, em 1850, ele entrou na Faculdade de Medicina em 1851, o seu pai veio a falecer. No primeiro ano, ele conseguiu conviver com os poucos recursos que tinha, mas a partir do primeiro ano, do começo do segundo ano, ele começou a se ver em dificuldades financeiras para se manter na escola de medicina, que era o Hospital das Misericórdias, que foi instituído por Dom João em 1808, logo que chegou ao Rio de Janeiro. Né? Foi a precursora das Santas Casas das Misericórdias que hoje existem espalhadas pelo país. A partir do segundo ano, o que Bezerra teve que fazer? Teve que trabalhar. Então,
Nos horários que ele não estava estudando, que ele não estava na escola, ele pegava aula particular para dar. Então dava aula para o pessoal do segundo ano, do primeiro ano, e assim foi, né? À medida que o tempo foi passando, ele foi vivendo disso. Enquanto os jovens da sua idade, os seus colegas de sala, saíam para passear, né? Curtir a vida, né? Como a gente diz, naquela época as repúblicas já existiam. Bezerra de Menezes, no tempo livre, ia trabalhar e ia dar aula. E em toda essa penúria, há um fato que o próprio Bezerra de Menezes narra, e que houve uma época em que ele estava tão apertado que ele não tinha dinheiro para pagar o aluguel do quartinho que ele tinha lá no Rio de Janeiro. E ele precisava renovar a matrícula para o ano seguinte, também não tinha dinheiro. E foi a primeira vez, segundo ele mesmo narra, em que ele levou o pensamento aos céus, pedindo a Deus, como católico que era, né, um auxílio, que uma luz viesse até ele. E não tardou, dentro de alguns dias, essa cidade de Jaguaretama, aqui o Rio de Janeiro, né, quando o Bezerra chegou. Muda para mim? Isso. Aí o hospital, né, em que ele estudava, né, o Hospital do Misericórdia. E alguns dias depois, bateu a porta do... Bezerra encontrou com um jovem, bem apessoado, né, pela aparência, era de origem rica, e esse jovem lhe pedindo aulas de matemática. E o jovem Bezerra, falou, não, faz muito tempo que eu não estudo matemática, eu não posso dar. Mas como aquele jovem simpático, de fala mansa e tranquila, né, insistisse com ele, ele concordou, falou, olha, você me dá só uma semana, daqui uma semana a gente começa as aulas, mas eu preciso desse tempo para poder estudar matemática, que é uma matéria que eu não gosto muito. Combinou. Então o jovem falou, olha, então eu vou pagar antecipado. Bezerra não quis, né, insistiu com ele. Mas como o jovem insistia, falava que se o Bezerra não pegasse dinheiro, ele ia gastar o dinheiro com outra coisa, aceitou o pagamento antecipado das aulas. E combinado tudo, o jovem foi embora, né, o jovem Bezerra viu-se, né, com dinheiro suficiente para renovar sua matrícula na escola de medicina, nas matérias que ele precisava, e pagar o aluguel do quartinho, né, porque já estava sendo até ameaçado de despejo. Maravilha. Correu para a biblioteca, foi ser atualizada a matéria de matemática, só que o aluno nunca mais voltou. Nunca mais ele viu esse aluno. E aí se transcorreu o tempo. Brilhante aluno como era, foi convidado pelo seu professor, já no segundo ano de medicina, para atuar na escola de medicina, como aluno auxiliar. E assim foi. Durante todo o tempo em que permaneceu na escola de medicina, foi brilhante médico. Quando se formou, foi convidado, o seu professor, que era o diretor da escola, foi convidado então por Dom Pedro para ser o chefe do Hospital Militar do Rio de Janeiro. E esse professor do Bezerra convidou o Bezerra também para trabalhar com ele. Aí foi que o Dr. Bezerra começou a ter, vamos dizer assim, um salário digno que não lhe fizesse falta. Mesmo assim, quando se formou, ele e mais um colega de sala montaram um consultório no centro do Rio de Janeiro. Só que como eram novos, poucas pessoas apareciam por lá. Não dava para sobreviver daquilo. O que salvou o Bezerra foi ele ter ido trabalhar como médico militar e depois se tornou tenente médico, tenente cirurgião. Os clientes não apareciam no consultório. Mas como o Bezerra, desde a juventude, era uma pessoa muito boa, quando ele chegava em casa, aparecia um amigo, um parente, e ele sempre dava uma receita. Falava, você está com isso, tal, dava receita, e aí começou a se revelar o caráter apostólico do médico. Um dia ele atende esse fala para outro, no outro dia ele fala para outro, e chegou uma hora que tinha tanta gente na porta da casa do Bezerra, que ele não conseguiu manter mais o consultório dele. Né? Ele se dedicava ao hospital, né, à vida militar e aos doentes. Nunca falou em dinheiro com qualquer pessoa que lhe procurasse. E assim foi. E assim o tempo vai se passando, ele trabalhando, né? Chegamos então a só uma coisa. Quando ele publicou o livro dele, quando ele estava com 25 anos que ele se formou em medicina, ele publicou o livro que ele utilizou, né, a tese que ele utilizou, acabou se transformando em um livro que chama Diagnóstico do Cancro, que até hoje esse livro ainda é utilizado ainda.
Em 1857, Bezerra faz parte, né, entra para a Academia Nacional de Medicina. Em 1857, isso aí só um adendo aqui para a gente lembrar, estava sendo publicado em Paris o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Em 1858, Bezerra casa-se com a dona Maria Cândida Lacerda Prego. E, na época, ela tinha 15 anos de idade, o que era muito comum para aquela época. A Bezerra de Menezes estava, então, com 27 anos, né, quando ele se casou. Em 1859, ele passa a atuar como redator dos Anais Brasilienses de Medicina, com sede no Rio de Janeiro. Em 1860, nasce o seu primeiro filho. E, atendendo aos pedidos da esposa, ele se ingressa na política, como vereador. Em 1862, nasce o segundo filho, Antônio, que viria a seguir a carreira do pai. Ele também iria se tornar médico, foi para a Faculdade de Medicina também. Entretanto, em 1863, enquanto era vereador, morreu a sua esposa, em 24 de março, com apenas 19 anos, vítima de febre tifo. Né? Isso era, para quem se lembra da história, a febre tifoide era muito comum no Rio de Janeiro. Né? E ali surgiram muitos médicos, como Carlos Chagas e Oswaldo Cruz, né? Teve toda aquela revolta, né? A revolta da vacina e por aí vai. Então, era comum naquela época. O golpe da viuvez, aqui eu vou só ler um trechinho do livro. O golpe da viuvez moveu os sentimentos religiosos que a dor sempre traz à tona. Em busca de consolação, Dr. Bezerra passou a ler a Bíblia com frequência. Verificava a expansão vertical que a dor oferece às almas dos que sofrem, ligando-os a Deus. Em 1864, reelege-se vereador. Aos 33 anos, em 21 de janeiro, casa-se em segunda núpcias com Dona Cândida Augusta de Lacerda Machado, conhecida como Dona Dodoca, que era a irmã da sua ex-esposa por parte de mãe. Em 1866, nasce a primogênita do segundo casamento, Maria Cândida. Em 1867, eleito deputado, né, o que a gente diz hoje, era deputado geral, a gente chama o que seria hoje deputado federal, pelo Rio de Janeiro. Ainda em 1867, nasce Ernestina, a segunda filha do segundo casamento. Notem-se que até então, Bezerra de Menezes ele era convicto católico, mas como estudioso, sempre estudava as filosofias paralelas, pois da Igreja Católica trazia apenas duas convicções: a crença em Deus e na existência da alma. E dentro do seu ser, a prática irrestrita da caridade. Continuava a receber na sua casa, como nós vimos aqui nesse trechinho do filme do Dr. Bezerra, os pobres. Quem tinha dinheiro, não tocava no assunto. Quem não podia pagar, ele enfiava a mão no bolso do paletó e dava o dinheiro para a pessoa. Em 1868, falece o seu segundo filho do primeiro casamento, Adolfo Júnior, Dor. Em 1869, publica um artigo, foi publicado o seu primeiro livro. Deixa eu voltar aqui. Volta para mim, por favor, Socorro. Pode voltar. Volta. Mais um. Não, pode deixar. Isso, deixa aqui. Deixa eu ver se eu consigo só controlar daqui. Ele publicou um livro que naquela época ele tinha muito contato com os abolicionistas, que é o livro A Escravidão no Brasil e Medidas que Convém Tomar para Extingui-la sem Dano para a Nação. Começa a escrever também o periódico semanal Sentinela da Liberdade, sob o pseudônimo de Frei Gil, e também no jornal A Reforma. Esse mesmo ano, falecia em Paris Allan Kardec. Em 1870, nasce Carolina, terceira filha do segundo casamento. Em 1872, ele já era diretor da Companhia Arquitetônica, né, que abriu o Boulevard 28 de Setembro, no bairro de Vila Isabel. Em 1873, nasce Otávio, que seria o seu quarto filho do segundo casamento. Nessa época, já existiam alguns grupos espíritas no Rio de Janeiro, né, que fazia parte do Dr. Joaquim Travassos. Só que eles, era assim, cada um, né, se reunia em grupos, em casas, e discutiam as teorias de Kardec. E acabou tendo algumas dissensões naquela época entre os místicos, vamos dizer assim, que abordavam o lado religioso da doutrina espírita, e os científicos, que abordavam o lado
científico, vamos dizer assim, tratava a doutrina espírita como ciência. E o Dr. Joaquim Carlos Travassos foi o primeiro tradutor do Livro dos Espíritos para o idioma português. E assim que saiu a sua primeira edição no Rio de Janeiro, ele se apressou a oferecer um volume, né, uma edição, para o conhecido político e médico Dr. Bezerra. E ele encontrou o Bezerra numa tardezinha, quando já estava saindo do seu consultório, indo para casa, e o Bezerra pegou o livro, né, sentou e levava 1 hora de bonde do centro até a sua casa, onde ele morava, na Tijuca. E com aquele livro em mãos, não tinha nada para o Bezerra fazer, falou: gente, eu não vou para o inferno só por ler esse livro. E começou a ler o livro, e se espantou pelas páginas que ele folheava do livro. Ouçamos o que diz o próprio Dr. Bezerra em uma de suas entrevistas à FEB, a revista O Reformador da FEB, posteriormente. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. Em 1876 se reelege vereador. Conhecia a doutrina espírita, lia os livros da doutrina espírita, mas ele não era espírita. Ele se dizia católico, mesmo porque era um político e era médico. Então, vamos dizer assim, apesar de toda a caridade que ele fazia, ele tinha uma reputação a zelar. Em 1878, ele volta à campanha política porque a Câmara tinha sido fechada durante a vitória dos conservadores no Rio de Janeiro. E lá ele ficou até 1885. Muda para mim, Socorro? Até na foto, mais um. Essas são 2 fotos, foto com a caçula do segundo casamento e o Antônio. Pode mudar mais uma? E mais uma. Pode mudar mais uma. Esse é o livro que ele escreveu sobre abolição, né? E essa foto, ela se encontra na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, uma pintura em tamanho natural que foi ofertada pelos súditos portugueses, né? E dessa foto, desse retrato pintado, é que se derivam as outras fotos que nós conhecemos do Dr. Bezerra. Em 1880, inclusive ela tem embaixo, ela tem uma dedicatória, numa plaquinha de prata, está escrito assim: dedicatória, tributo do maior respeito e consideração que, em homenagem do grande talento e honrado caráter do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, consagram súditos portugueses residentes nesta corte, Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 1879. Em 1880, ele é designado como presidente da Câmara no Rio de Janeiro, que equivale hoje ao cargo de prefeito, onde ele ficou 1880 a 1881. Em 1881 nasce o 6º filho do segundo casamento de Bezerra. Em 1883 é lançado o periódico Reformador, que é a revista hoje publicada pela FEB, né, que foi a origem da FEB, que seria fundada no ano seguinte. Em 1884, nasceu o 7º filho do Bezerra, Francisco da Cruz. Gente, Bezerra de Menezes, apesar do seu coração generoso, era um homem como todos nós. A única coisa diferente é que ele era um espírito muito velho, né? Dia 2 de janeiro, fundada a FEB. 1886, nasce Hilda, a 8ª filha do segundo casamento. Nessa época, já se falava, vários colegas, amigos do Dr. Bezerra, que eram então espíritas, tentavam convencer ele da doutrina espírita, a frequentar a doutrina espírita, e ele não se convencia. Atendendo a pedido de amigo, naquela época tinha um médium que chamava João do Nascimento, que era médico, receitista homeopata. Ele fazia receitas por mediunidade. E Bezerra então resolve mandar para ele fazer um teste. Vamos fazer uma experiência. Ele era muito disso, né? Fazia teste, experiência para tudo. Era um homem racional. O que ele fez? Pegou um pedacinho de papel, um pedacinho mesmo, e escreveu: Adolfo, 54 anos, residente na Tijuca. E mandou um parente seu levar. Não tardou a vir a resposta. Nessa época, Bezerra de Menezes sofria de dispepsia, que é uma disfunção orgânica, né, do aparelho digestivo, que causa dores, queimação, dependendo do grau, né?
E já fazia já há muito tempo que Bezerra vinha sofrendo, muitos anos que Bezerra sofria com isso, né? Sofria de fortes dores abdominais na região do umbigo. E ele mesmo, sendo médico, não conseguia se tratar. Não conseguia, através da medicação que ele conhecia, não conseguiu. Passados alguns dias, né, ele recebeu a medicação e as instruções de como tomar aquela medicação. Tomou a medicação e curou. Aí iniciou-se a conversão de Bezerra, né, à doutrina espírita. Nesse mesmo ano, em 16 de agosto, aos 54 anos de idade, portanto, Bezerra de Menezes, num auditório com cerca de 2.000 pessoas, declara a sua filiação, vamos dizer assim, ao espiritismo. Médico conhecido, político conhecido, foi um rebuliço total. Como vocês viram aquele filme que o Marco colocou aqui para a gente um pouquinho antes da reunião, né? Se ainda hoje nós temos, né, dissensões, sofremos, vamos dizer assim, um certo sectarismo, a doutrina espírita, imagina naquela época um médico famoso, né, falando que tinha se convertido ao espiritismo. Tem um Honda Fit, placa EPK 8373, está na frente de uma garagem. Tá? Se a pessoa estiver aqui, por favor, vamos tirar ela para nós. Honda Fit, placa EPK 8373. Placa de Paulinho. E aí o médico dos pobres, como já era conhecido, aliás, ele era conhecido como médico dos pobres desde que saiu da faculdade, né? E aí ele passou a atuar dentro das lides espíritas. Em 1889 morreu a Cristiana, que era a quinta filha do quinto casamento dele. Em 1890 funda a Escola de Médiuns em um dos centros espíritas do Rio de Janeiro. Em 1891 nasce Maria Conceição, a nona filha do segundo casamento dele. Em 1894, a federação que tinha sido fechada em 1889, a Federação Espírita Brasileira, ela ficou um período fechada por causa da promulgação da primeira Constituição Republicana. Em 1895 nasce Consuelo, a 10ª filha do segundo casamento dele. Em 1895, a Federação Espírita Brasileira, o espiritismo no país passava por uma dificuldade. E Sampaio Bittencourt e todos os outros que faziam parte da doutrina espírita, né, do espiritismo no Rio de Janeiro, foram procurar Bezerra de Menezes para que ele assumisse a Federação Espírita Brasileira. Só que antes ele foi ouvir o seu guia, que era Santo Agostinho. E numa reunião mediúnica, Santo Agostinho se manifesta e diz que ele tinha que sumir. E interessante que Bezerra de Menezes falou: e como é que eu vou manter isso? Como é que eu vou sustentar a minha família, né? E aí Santo Agostinho falou: você vai exercer a sua profissão de médico conforme você já faz até hoje. Você não vai fazer nada diferente do que você já faz desde a juventude, atender aos pobres e aos humildes. Quanto aos recursos, quando necessário, nós lhe enviaremos alguns estudantes de matemática. Né? Em 1898, falece a caçulinha dele, a Consuelo. Em 1900, logo nos primeiros dias, Bezerra de Menezes sofre um AVC, que o colocou na cama até dia 11 de abril de 1900, quando desencarna. O interessante é que nessa época, Bezerra de Menezes passava por sérias dificuldades, né? E a família dele também, não diferente. Chegou épocas dele de não ter pão para comer em casa e tratar de todos os seus filhos. É interessante que nesses 3 meses, esses 4 meses, 3 meses mais ou menos, que ele ficou na cama, em virtude do AVC, iniciou-se um périplo na sua casa de pessoas sem fim, diariamente. 24 horas por dia tinha gente sentada na cadeirinha que foi colocada ao lado da cama dele. E logo no primeiro dia, no final do dia, quando a arrumadeira foi arrumar o quarto dele, a hora que foi ajeitar o travesseiro dele, tinha uma nota de R$200 e algumas moedas. E assim foi todos os dias. No dia 17 de abril de 1900, uma semana depois, alguns amigos se reuniram, né, e resolveram ajudar a família que deixou pobre. Aquele que foi o médico dos pobres morreu pobre. Meus irmãos, vamos encerrar aqui a nossa exposição sobre o médico dos pobres. Eu teria um filminho para passar aqui de 4 minutos
né, que é um vídeo do programa Transição. Então eu deixo a dica aqui para vocês, quem tiver acesso à internet, entrar no programa Transição, né, procurar lá em programa Transição Bezerra de Menezes, que vocês vão ver um vídeo que conta a chegada nesse mesmo dia de Bezerra de Menezes no plano espiritual. Meus irmãos, muita paz a todos e que Jesus nos abençoe. Agora vamos passar ao Evangelho com o Claudinei. Obrigado, Márcio. Bom dia a todos. Meus irmãos, muita paz. E nós vamos prosseguir aqui nas nossas reflexões, né? E hoje nós vamos iniciar o capítulo 22. O capítulo 22 é o menor capítulo do Evangelho, né? Em contraponto ao capítulo 5, que é o maior. Mas o capítulo 22 é daqueles que nos traz alguns temas que realmente nos colocam muito para refletir, porque são temas que dizem respeito diretamente, né, a cada um de nós de uma forma muito contundente. Fala sobre o título, né? Capítulo 22. O que Deus uniu, o homem não separa. E 2 itens apenas: a indissolubilidade do casamento e divórcio. Eu vou falar hoje aqui sobre a indissolubilidade e semana que vem prosseguimos com o divórcio. Nós sabemos, porque estudamos doutrina espírita, que todo espírito necessariamente, antes de reencarnar, submete-se a um planejamento reencarnatório, não é isso? Mas por quê? Ou para quê um planejamento? Sim, meus irmãos, se mesmo nós, cada um de nós aqui, seres ainda tão imperfeitos, moralmente dizendo, já conseguimos nos organizar, já conseguimos ter uma rotina mais ou menos organizada, não é? Planejamos a nossa semana, o nosso mês, enfim. Imaginemos a espiritualidade superior. Imaginemos a preocupação dos maiores da espiritualidade quando da reencarnação de um espírito. E especialmente considerando que atualmente a oportunidade da reencarnação está tão escassa, os índices de natalidade no mundo despencando a cada ano, a fila de espera no plano espiritual enorme. Então, o momento prévio à reencarnação exige sim planejamento. E o espírito reencarnante, como já estudamos aqui em outros momentos, ele participa deste processo, mais ou menos, dependendo do nível de evolução moral do espírito. Por quê? Este momento do planejamento é um momento em que reminiscências anteriores, muitas vezes, são trazidas à baila. E o espírito reencarnante precisará entrar em contato com estas reminiscências, juntamente com aqueles espíritos diretamente interessados no seu processo. E sabemos que não somos todos nós aqueles que estamos em condições de entrarmos em contato com reminiscências passadas. Daí a questão da TVP, terapia de vidas passadas, ser vista com muito cuidado pela doutrina espírita. O Roosevelt esteve aqui, né, há umas 2 semanas atrás, e falou sobre isso. Para que queremos saber o que fomos no passado? Basta analisar o presente e piorar um pouquinho mais. Teremos a resposta, né? Então, dependendo do grau ou do nível moral do espírito, maior ou menor será a sua participação. Certo é, e falando aqui, é claro, resumidamente sobre o planejamento, certo é que
alguns pontos relevantes da nova reencarnação serão observados. Como será ou quais serão as condições do corpo físico, deste instrumento fisiológico que receberá o corpo físico, que receberá o espírito? É claro que esta maior ou menor perfeição do corpo físico estará diretamente de acordo com as necessidades do espírito naquela reencarnação. Qual será o grupo familiar que me receberá no plano físico? Quem serão esses espíritos? Com quais terei reajustes a promover? Quais serão aqueles outros com os quais estarei promovendo um reencontro depois de muito tempo? Em qual ramo profissional atuarei? Qual o período de tempo que permanecerei reencarnado? São questões fundamentais. E tem uma especial que é também fundamental: o casamento. Casarei? Não casarei? Casarei. Com quem casarei? Em que momento dentro deste novo momento reencarnatório? O casamento, então, tem uma importância fundamental dentro do planejamento reencarnatório, e eu diria mais, que é um ponto sensível para o sucesso ou para o insucesso reencarnatório de cada um de nós. Um ponto sensível. E não é à toa, então, que a doutrina espírita vem e reflete que existe um capítulo específico no Evangelho para estudar o casamento. Um capítulo específico no Livro dos Espíritos para estudar o casamento. E o que é o casamento? Todos nós sabemos, né? O que é o casamento? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Em linhas gerais, qual o conceito que podemos dar de casamento? É a união estável, legal ou não, entre pessoas de sexos diferentes ou não, que se unem com o intuito de promover a vida em família. Conceito interessante, não é? E muito atual. Porque é a união estável? É. Com a Constituição de 88, a união estável foi devidamente legalizada, independentemente de a oficialização daquela relação junto a uma autoridade civil ou religiosa, desde que as pessoas estejam unidas, publicamente reconhecidas como um casal, estão casadas. A união estável, legal ou não, entre pessoas de sexos diferentes ou não, a partir do dia 5 de maio de 2011, meus irmãos, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, através da ação direta de inconstitucionalidade 4277, as uniões homoafetivas são também reconhecidas como união ou uniões estáveis. E os mesmos direitos concedidos aos casais homoafetivos. Pensão alimentícia, herança, imposto de renda, adoção, fertilização in vitro, seguridade social, barriga de aluguel. Todos os direitos devidamente reconhecidos aos casais de mesmo sexo. A doutrina espírita, então, vem e diz, na questão 695 de O Livro dos Espíritos, eles, os maiores, respondem: o casamento é uma marcha no progresso da humanidade. E a extinção, a abolição do casamento, implicaria no retorno da humanidade à vida
animal. Muito grave, muito séria essa resposta dos espíritos. A extinção do casamento implicaria no retorno da humanidade à vida animal. E como é a vida animal? Uma vida desregrada. Não é assim? Movida pelo instinto. O casamento, então, é aquele instituto jurídico, primeiramente, que confere a cada um de nós, espíritos reencarnados, a oportunidade de buscarmos a disciplina. Estabelecermos parâmetros mais adequados para o nosso comportamento. Mas não foi sempre assim, é claro que não. Retornemos na história. Os primórdios da história da humanidade. O homem da caverna, quando procurava a mulher da caverna, a procurava por quê? Porque tinha amor por ela? Parece que não. Estava movido pura e simplesmente pelo instinto. Com o passar do tempo, é claro, a fixação do homem na terra, desenvolvimento de técnicas agrícolas, as relações passam a ser mais duradouras. Mas ao longo da história, não vamos querer aqui explicar ou detalhar mais sobre isso, mas ao longo da história o que ficou claro dentro das relações propriamente conjugais foi um predomínio avassalador do homem sobre a mulher. Em muitos momentos na história, a mulher é tida como um objeto puro e simples, de valor menor que de um animal de tração. E a partir do século IX, com o direito canônico, as coisas complicam. Porque a partir do século IX, o direito canônico passa a ditar as regras do casamento. E estabelece, século IX, Idade Média, estabelece a chamada indissolubilidade do casamento. E por que será que a Igreja Romana estabeleceu a indissolubilidade? Com base na máxima do Cristo: o que Deus uniu, o homem não separa. Porque era importante para a Igreja Romana, ao longo de toda a Idade Média, manter a família unida para se estabelecer ou para manter a ordem social e, a partir daí, a implantação da própria política de poder da instituição. Não que houvesse tanta preocupação pela felicidade propriamente da família, mas a importância de se manter a família unida, ou que ela permanecesse. Ou seja, como um sepulcro caiado, não importava o que existia dentro da família. As violações, as violências, as humilhações que muitas vezes a mulher, volto a dizer, sofria. O que importava é que aquela família se apresentasse socialmente como bem posta e acabada. Somente no século XVIII que se dá a chamada laicização do casamento, quando aí então o Estado começa definitivamente a assumir as regras através do direito civil e determinar, descolando assim essas orientações próprias do direito canônico. Mas o que importa para nós aqui é o seguinte: qual a posição da doutrina espírita em relação à indissolubilidade do casamento? É isso que nos importa, não é? Neste momento. Após esse breve, rápido histórico aí. Meus irmãos, na questão 697 de O Livro dos Espíritos, os maiores respondem que a indissolubilidade somente existe em relação às leis de Deus, às leis divinas. Estas sim são inflexíveis, são absolutamente indissolúveis. A lei humana, por ser humana, é dissolúvel, é flexível, é temporal e respeita a dinâmica social. Muito importante isso, respeita a dinâmica social. Verifiquemos no Brasil, ao longo do século XX,
até a década de 70, prevalecia a indissolubilidade, mesmo no campo jurídico. A influência da igreja era tamanha que, mesmo no campo jurídico, a indissolubilidade. Para não dizer que não havia nenhum mecanismo, nenhum instituto jurídico que buscasse, oportunizasse a separação, em 1916, o Código Civil autorizava um instituto jurídico chamado desquite. Alguém já ouviu falar do desquite aqui? Uma palavra demodê, né? Desquite. Mas, enfim, o que era o desquite? A mulher, sempre ela, depois de muito humilhar-se, ser violada nos seus direitos, não é? Violentada muitas vezes, literalmente, buscava a separação através do desquite. Tinha que provar, com todas as letras e fatos, a agressão, o vilipêndio. E após, então, ser autorizada através de uma decisão de separação de corpos, podia deixar o lar. Mas era considerada uma mulher desquitada, porque o vínculo jurídico prevalecia. O vínculo conjugal não era desfeito. Ela continuava casada. E não podia reconstruir a sua vida. Que dó, né? A minha mãe, uma senhora de 75 anos, conta lá em Caldas que era comum. As mulheres desquitadas, elas tinham um lugar específico na praça central da cidade onde elas poderiam ficar. Eram marginalizadas, segregadas, estigmatizadas. Graças a Deus, a partir da Lei 6.515, a Lei do Divórcio, em 1977, o Instituto do Divórcio foi implantado no Brasil, com restrições. Ainda era preciso que houvesse uma separação judicial prévia de 1 ano. O divórcio direto somente após 2 anos de separação de fato. Enfim, havia toda uma burocracia, um procedimento. Mas, enfim, a emenda constitucional número 66 de 2010, agora, 4 anos atrás, por fim, estabeleceu o divórcio direto. Ou a chamada período monofásico ou decisão monofásica. Basta que haja interesse de ambas as partes, ou de uma parte apenas, e aquela parte pode buscar o divórcio sem qualquer impedimento. Ah, mas quer dizer então que a doutrina espírita é a favor do divórcio? A doutrina espírita é a favor da dignidade da pessoa humana. Da dignidade da pessoa humana. Do respeito dentro da relação. O divórcio é um instrumento que põe fim à hipocrisia da indissolubilidade forçada, imposta. Mas e lá no planejamento reencarnatório, e se eu tinha que casar com a Maria? E se eu me separo da Maria, eu teria que retornar numa próxima reencarnação e novamente a Maria? Meus irmãos, a questão é a seguinte: numa hipótese de alguém de nós aqui estarmos numa situação dessa, né, de buscar aí os caminhos da separação ou não, enfim, nessa questão complexa. A questão é essa: eu tenho que avaliar, eu tenho feito o melhor que eu posso dentro desta relação? Eu tenho dado o melhor de mim? Eu já busquei de maneira eficaz e reincidente a harmonia dentro do relacionamento? Se sim, Deus, na sua misericórdia, o banco divino, que é misericordioso, é claro, nos concede quantas forem as oportunidades para que possamos
prosseguir. Mesmo porque, muitas vezes, após a separação, é que o casal verdadeiramente começa a ter uma relação estável, de amizade e de respeito. Eu conheço pessoas, casais, que se dão muito melhor após a separação e conseguiram administrar a própria relação muito melhor após a separação que antes. É claro que nós não vamos aqui defender o casa separa, absolutamente. Nós, espíritas, temos que ter o bom senso. O bom senso. Em primeiro lugar, respeitarmos e valorizarmos ao máximo a dignidade do outro. O respeito ao outro. Fazer o meu melhor. Agora, a vida muitas vezes nos conduz a certas circunstâncias, a certas contingências que muitas vezes nos levam à separação. O que não dá para aceitar é levarmos a mala, como dizem, tanto, né, que criou-se uma lenda no passado aí, mas vai deixar a mala no caminho. Se eu estou carregando uma mala, então é melhor que eu deixe pelo caminho mesmo. Porque a relação com o outro tem que ser uma relação de respeito, e se eu apenas suporto o outro, após 35 anos, 40 anos, 20, 25, enfim, um ou outro desencarna. E qual vai ser a informação que receberei no plano espiritual? Você suportou o outro? Agora você retorna e tenta, de alguma forma, amá-lo. Não basta apenas suportar. Nós temos que construir boas relações. Somos, na grande maioria, casais, pessoal, casais que têm um nível de relação provacional. Rarissimamente vamos encontrar no plano físico da Terra, atualmente, casais que têm uma relação sublimada, não é? de almas gêmeas, se é que existe alma gêmea, enfim. Temos relações de profunda prova, de profundo reajuste. Este amor, estamos ainda por construir. Mas, para encerrar, o Rubem Alves, esse grande, né, homem, desencarnou semana passada, ele dizia uma coisa muito interessante, que amor no pretérito só existe na gramática. É interessante o que ele fala, né? Amor no pretérito só existe na gramática. Ou seja, se verdadeiramente amamos uma pessoa, nós não deixamos de amar. Aí a indissolubilidade. Tá ok? Quando amamos, não deixamos de amar. Aí a indissolubilidade. É nessa indissolubilidade que a doutrina espírita confia e propaga. Imaginemos agora, cada um de nós aí, traga à mente alguém que você ama. Verdadeiramente. Já vamos começar a irradiar, não é? Se você ama, esse amor que você sente por essa pessoa é indissolúvel. Daqui a 1 bilhão de anos, esteja você onde você estiver, esteja esta pessoa onde ela estiver, porque amar verdadeiramente não implica em estar juntos. Você vai pensar nesta pessoa e se emocionar com ela. O Marcos já falou quantas vezes aqui, né? Do amor das mães, o Vianney, do amor das mães. A mãe ama, pura e simplesmente. E o amor da mãe é indissolúvel, porque quando o filho vai preso, um facínora, que a sociedade não quer mais no seu convívio, a mãe está lá, semanalmente, na visita, e confia na sua recuperação. Isso é amor indissolúvel, incondicional. Então, para nós espíritas, indissolubilidade é a do amor. Em não existindo amor propriamente, é preciso que haja o respeito e um processo de construção de sentimentos dentro do relacionamento. Mas se nem isso for possível, que possamos manter a dignidade entre os pares, entre o casal. Então, mais uma vez, essa doutrina trazendo uma posição de extremo bom senso. Em existindo respeito, e especialmente em existindo amor entre as pessoas,
o próprio amor legitima a relação. E o casal não necessita até de uma autoridade civil ou religiosa que sacramente, que bata o martelo, né? Que oficialize. É o próprio casal que se declara casados e muitas vezes precisa da autoridade apenas para assinar ali um papel. Mas é o próprio casal que já se declara casados e felizes pela oportunidade de estarem juntos. Meus irmãos, muita paz e que Jesus nos abençoe. Eu gostaria de avisar a todos que a partir do próximo domingo já vai voltar as atividades da evangelização infantil. Então a gente volta a pedir aos pais que têm crianças pequenas que encaminhem seus filhos para lá, que lá serão adequadamente orientados, aprenderão a se interagir com as outras crianças. E aqueles pais que sentem dificuldade, às vezes o filho não quer ficar longe, pode ir junto. Fica junto lá e vai se acostumando devagarzinho até que a criança tome seu próprio rumo lá dentro e o pai e a mãe possam voltar para cá. Porque lá é o lugar mais apropriado para as crianças aprenderem, né, a conviverem dentro do Evangelho de Jesus. Nós temos também aqui embaixo a reunião dos jovens, né? Então, quem tem filhos a partir de 13 anos, acho que é 13 anos a idade, né? Por favor, encaminhe-os para cá também, porque da mesma maneira, a maneira de estudo é diferente, os assuntos, embora muitas vezes os mesmos, são tratados de maneira diferente. E é muito mais agradável para o jovem do que estar aqui em cima, escutando, às vezes, um tema adulto tratado de maneira adulta. Lá eles vão, muitas vezes, escutar um tema adulto tratado de uma maneira mais suave, mais alegre, mais juvenil. Então nós vamos fazer agora a nossa prece final. Vamos fazer a nossa irradiação pelos outros nomes que estão ali no caderno. E agradecendo ao Mestre Jesus profundamente pela maravilhosa manhã que temos aqui, que o Pai nos proporciona. Essa chuva abençoada que vem trazer a limpeza do ar, vem trazer a revitalização da vegetação, vem repor os estoques dos reservatórios da água, desse bem tão precioso que vai nos servir para a vida. Agradecendo ao Pai, ao Mestre querido, aos mentores, pelo agasalho que agora estamos vestindo, que nos protege do frio. Mas vibremos intensamente por esses irmãos que não possuem essa mesma oportunidade de se proteger. Que todos sejam protegidos pelas bênçãos do Mestre Jesus. Que nós possamos também vibrar vibrações de amor, de carinho, para aqueles irmãos que sofrem os horrores da guerra, aqueles irmãos que desencarnam sob o ataque do inimigo, que nem sempre e quase nunca é o inimigo dele. Que essas pessoas que promovem esses descalabros possam ser inspirados pelo plano espiritual para diminuir, para que não haja o recrudescimento dessa violência. Que os homens possam se compreender, se aceitar. Que a convivência humana seja o mote principal de toda a humanidade. Vibramos também pelos nossos governantes, pelos políticos que fazem parte da vida pública, que todos eles possam também receber as bênçãos do Mestre Jesus,
aqueles uns que não têm aquela boa intenção que nós esperamos, que possam ser inspirados, que as bênçãos do Mestre possam mudar o seu pensamento, o seu comportamento. E aqueles outros que trabalham pelo benefício da comunidade, que possam receber o reforço das bênçãos do alto. E cada um de nós, que possamos ao sair daqui encontrar a nosso lar em paz, com tranquilidade, que possamos ter uma boa semana, que os desafios que vamos enfrentar possam ser encarados altivamente, e que, se não pudermos superá-los, que eles nos sirvam de aprendizado, de experiência. Que ao receber o passe possamos levar para dentro de nós, dentro do nosso merecimento, tudo aquilo que desejamos. Que a cura que tanto almejamos, que se for no nosso merecimento, que ela aconteça. Que a água frutificada, que vamos tomar também a saída, traga dentro dela todos os medicamentos necessários para o nosso refazimento. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos ampare, e que os bons Espíritos nos acompanhem, inspirando-nos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Nós pedimos aquelas pessoas também que estão com crianças, que vão primeiro tomar o passe, viu? E todos aguardem aqui que vão ser encaminhados.